Bom dia, bom dia, bom dia, DWX. Obrigada. Obrigado. Bom dia, bom dia. Espero que estejam todos bem acomodados. Agora a gente vai falar bastante sobre conteúdo de qualidade, sobre tecnologia e entrar aqui com o objetivo que vocês vieram para a gente falar de dados e inteligência artificial. É uma alegria enorme estar aqui participando desse evento. É um evento fantástico que contribui muito para o crescimento da comunidade de dados IA e a gente vê isso com o crescimento desse evento. Então, parabéns ao time Tocato por essa construção e por ser na Ilha da Magia, aqui na nossa ilha, que eu tenho um carinho enorme também. Agradeço o Fernando pelo convite, porque essa é a primeira vez da Databricks nesse evento. É a minha primeira vez aqui também. Meu nome é Jean Herzog, como a Júlia comentou, trabalho como Data AI Executivo na Databricks, ajudando empresas a evoluírem na sua jornada de dados IA, na sua transformação. Então, eu trabalho mais de 15 anos nesse tema. E a minha ideia aqui hoje, pessoal, e meu compromisso com vocês, nesses próximos 30, 35 minutos, é a gente avançar e entender como que a gente faz para sair dessa tormenta de desafios de dados IA e vai para uma linha de bonança, através da democratização dos dados IA. Para você que vai ficar aqui comigo, eu me comprometo com você a gente entender um pouquinho de como que a gente faz para ter menos silos. Como que eu faço para ter mais comunicação entre as minhas áreas, ciência de dados, engenharia, business análise, toda a camada de negócio, como que eu tenho menos ferramentas e mais sinergia entre as áreas. Como que eu faço para ter menos insegurança. Uma vez um cliente estava conversando, a gente estava batendo um papo, ele falou: Jean, eu tenho um desafio aqui de combater os dados imbatíveis aqui na empresa. Eu falei: dados imbatíveis? Os dados que não batem de jeito nenhum. Não bate com o número do diretor, não bate com o número do analista, não bate com a área demandante. Como que a gente faz para ter mais governança dos nossos dados? E como que a gente faz para ter menos relatórios, dashboards e mais tomadas de decisão? Diminuir a minha camada de requisições ad hoc e conseguir avançar na tomada de decisão. Pois bem, para falar um pouquinho sobre esse tema, eu dividi em 3 partes a minha apresentação. A gente vai falar sobre visão do todo, vai entrar um pouquinho sobre mergulhar fundo e sobre liderar. Eu sou de São Paulo, na verdade sou de Porto Alegre, essa é a minha segunda passagem de São Paulo, e na minha primeira passagem de São Paulo eu fiz o que muitos de vocês aqui certamente fizeram. Vi que tem pessoas de São Paulo, aqui, Minas, de outras regiões. Eu fiz uma migração, eu vim para Florianópolis, a nossa ilha do Silício. E chegando aqui na ilha de Florianópolis, eu me encontrei com algo que não tem em São Paulo, que são as nossas 42 praias aqui, né? E um dia eu estava caminhando na beira da praia, pensando, poxa, eu preciso... foi logo depois da pandemia, então eu falei, eu preciso me exercitar um pouco mais, preciso estar em contato com o mar, e eu preciso também fazer algo que me motive a acordar cedo. Encontrei uma escolinha de surf, falei, vou contratar um pacote de 5 aulas. Beleza, cheguei, contratei, estou preparado. Fui para casa conversar com a minha esposa, comentar com ela. Minha esposa ela é bastante detalhista, ela é mais metódica, assim. E aí eu falei, amor, vou começar a surfar. Fechei um pacote de 5 aulas. Ela disse assim, Jean, como é que você vai surfar se você não sabe nadar? Eu falei, é um bom ponto, né? Mas, mesmo assim, eu estava decidido. Comecei. Fui lá na primeira aula com o professor Ariel. O Ariel é um cara muito didático, um cara organizado, explicava direitinho como remar, como fazer as atividades ali, arrumar a prancha. Na segunda aula também super solícito. Na terceira aula foi um cara muito prático, assim, deixou super confortável naquele ambiente que é o ambiente do mar, né? Que a gente conhece muito bem aqui. Na quarta aula, o Ariel não pôde ir. E aí chegou o Rafael. O Rafael, ele era um pouco mais descolado, um cara um pouco mais de adrenalina, um cara que gosta mais de energia. Ele falou, pessoal, hoje a gente vai avançar um pouco mais nas aulas e a gente vai ir para o outside. Para quem não conhece no surf outside, pessoal, é lá no fundo, onde as ondas quebram, é onde a gente, normalmente, obviamente, não dá pé, né? Eu falei, não, tudo bem, vou lá. A gente foi remando para o fundo do mar, e eu fui tranquilo, obviamente, ali, tentando entender um pouco qual era o movimento daquele exercício. E ele falou, Jean, essa é a sua vez agora, pode ir, você vai pegar a primeira onda. Na hora que eu peguei a primeira onda, para quem é do surf aqui, ou
tomei aquela vaca que se diz, né? Caí, já comecei a me afogar, comecei a ficar nervoso. Olhei para o fundo, vi que ele estava super tranquilo. Eu, meu Deus, eu preciso de ajuda aqui, né? Óbvio, para ele, certamente, as ondas pareciam ser desse tamanho, né? Só que para mim, pessoal, as ondas é como se fosse desse tamanho. Eu estava extremamente preocupado. E aí logo veio na minha mente o seguinte pensamento: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Vocês nunca pensaram nisso quando você está lá, trabalhou horas e horas para fazer um relatório, um dashboard, construir algo para a área de negócio que seja produtivo, que vai ajudar a virar a chave? E aí o usuário pergunta para você: onde que está o botão para exportar para o Excel? Quero exportar para o Excel e vou trabalhar com os dados aqui da forma do meu jeito. Ou então, quando você fica mais tempo corrigindo ingestão, transformação, processamento de dados, ao invés de construir uma camada que ajude a área de negócio a evoluir nas suas tomadas de decisões. Como que eu faço para combater os dados imbatíveis, né? Como que eu faço para investigar, parar de investigar os dados que não coincidem e dar resultado para o negócio? Como que eu faço, por exemplo, e eu imagino que vocês também já passaram por isso, parar de ficar respondendo requisições ad hoc, ajudar a área de negócio a sair do outro lado, ajudar a empresa a prosperar e não ficar trabalhando ali com demandas e não pensar em algo estratégico. Ou então, quando a gente se depara com várias áreas que utilizam diversos data viz, o usuário gosta mais do data visualization A, esse outro gosta mais do data visualization B, ou o LLM, agora chegou a moda do LLM, né? Agora cada um tem o meu LLM é melhor, isso traz bastante shadow IT, muito problema, certo? Então, eu tive um cliente, inclusive, que eu estava falando recentemente, que ele falou que ele tinha 14 data visualizations. Eu nem sabia que tinha tudo isso de opção no mercado, mas ele tinha. Pois bem, voltei na quinta aula com o Ariel, e o Ariel falou: Jean, na verdade eu falei para ele: poxa, Ariel, eu acho que eu vou parar com isso, cara, é uma coisa que não faz muito sentido para mim, eu fiquei ali um pouco... não foi legal aquela experiência, né? Ele falou: Jean, você precisa entender uma coisa, antes de surfar, você precisa ter uma visão do todo. Visão do todo? Como assim visão do todo? Jean, todo surfista, quando ele vai surfar, ele analisa e ele entende qual é a condição do mar. Ou seja, onde é a corrente de retorno, onde é a corrente de saída. E eu não fazia ideia de que isso existia, eu achava que era só entrar e sair surfando. A gente analisa diversos relatórios de maré. A gente analisa o vento, se ele é terral, se ele é maral, se ele tem... a onda, o tamanho tal, swell, eles acompanham diversos dashboards e relatórios para poder saber qual a melhor praia, qual o melhor momento. E aí, olhando para isso, e assim, é verdade, eu vejo o pessoal analisando isso diariamente para saber qual o melhor dia de praia. Quem é daqui de Floripa certamente se identificou. E eu pensei duas coisas nesse momento. Primeiro, todo surfista já é um analista sênior de dados, né? O cara, ele consegue avaliar a qualidade de dados, ele identifica, não, esse relatório é melhor para Florianópolis. Esse outro aqui, esse dashboard, ele é melhor para quem vai surfar no Peru. Nunca surfou no Peru, mas ele já sabe que aquele é o melhor, por causa das boias, tem toda uma explicação. Pois bem, pessoal, por isso é importante, quando a gente for falar nesse sentido, a gente entenda o ambiente que a gente está e saiba de onde a gente veio e para onde a gente está indo. E aí eu trouxe uma linha do tempo para a gente relembrar algumas coisas aqui e entender o momento do mercado, onde eu vou dividir. Quais são as prioridades das empresas, ou quais foram as prioridades das empresas ao longo do tempo? Então, o que é a prioridade da empresa? É aquele tema que você vai sentar com o executivo e ele vai abrir a porta e vai conversar com você. Aquilo que é prioridade do negócio, para a companhia, com o C-Level. E quais foram as evoluções das plataformas de dados, de modo geral. Então, uma das grandes ondas, em 1980... foi a onda dos computadores pessoais. As empresas focavam em trazer computadores pessoais para as empresas. Quando a gente teve o lançamento do nosso carinhoso, querido Data House. Para quem é da época aqui mais antigo, vai lembrar, tinha que ler o livrinho lá, Data Housing Toolkit, né? E aí estudava para poder aprender. Plataforma que está hoje aí há mais de 40 anos no mercado. Em 1990 veio a onda dos RPs, a gente queria automatizar, entregar, na verdade, CRM, emissão de nota fiscal, as empresas estavam começando a colocar ferramentas de plataforma dentro das suas empresas, e os dados veio com o Gartner cunhando a teoria do Business Intelligence. Foi quando começou a onda de a gente começar a tratar sobre Business Intelligence.
Era a grande onda do momento RP, e o Business Intelligence é uma ótima ferramenta? Mas não era a ideal para surfar aquele momento. Depois veio a grande onda dos data centers high availability. Então, as empresas procuravam alta disponibilidade para atender os seus clientes em qualquer horário, qualquer momento, sem queda, com alta resiliência, com disaster recovery. E aí veio o Cloud Computing, em 1997. A transformação digital veio logo em 2005, trabalhei bastante nessa época, ajudando empresas a evoluírem nas suas forças de trabalho, nos seus movimentos. E o Big Data veio por meados dessa época por conta do boom da internet. Cloud First veio logo na sequência, pessoal. Então, a camada de levar as empresas para a nuvem foi um movimento que as empresas começaram a avaliar e era a grande onda lá por meados de 2010. E quando a gente fala de plataforma, a gente teve o lançamento do Data Lake. Ótima plataforma, solução excelente para trabalhar com dados não estruturados e semi-estruturados, mas que também não era a melhor ferramenta para surfar aquele momento as prioridades das empresas. De lá para cá, a gente teve a pandemia, as empresas só queriam falar sobre work from home, em algum momento, depois teve a grande onda do cybersecurity, para quem lembra, né, a gente começou a colocar os profissionais para trabalhar de casa e aí começaram a abrir desafios de segurança, e a gente tem agora, em 2023, a onda da Data AI. E a onda da Data AI, pessoal, por que ela está tão forte, por que ela está acontecendo? Porque ela vira a chave, ela vira o ponteiro nas empresas. Eu li esses dias em um artigo falando sobre que a inteligência artificial basicamente agora é o safety car, né, a bandeirinha amarela nos carros. Não importa se você está 2 ou 3 voltas à frente, quando levanta, quando vem safety car, todo mundo volta para o seu lugar e a gente começa de novo a corrida. Porque isso a inteligência artificial tem ajudado a beneficiar as empresas a desbloquearem casos de usos, como, por exemplo, ofertas personalizadas para cross-sell, para a área de finanças, para healthcare, abstração de dados clínicos para acelerar a pesquisa, mídia e entretenimento para segmentação de anúncios com advertising, para poder identificar a campanha, se valeu a pena, não valeu a pena. Retail, com a parte de ofertas hiperpersonalizadas, isso está muito forte no mercado de retail ultimamente. E diversos outros casos de uso em seus diferentes setores. Assuntos que viram a chave nas empresas. Mas por que será que as empresas continuam com dificuldades? Sabendo da oportunidade. Eu não sei quem é que viu, e se vocês acompanharam a viralização desse relatório, desse dashboard, desse Spider-Gram, que apareceu da Anthropic. Ela fez um apanhado com 1 milhão de conversas no Cloud Code e cruzou com 800 profissionais, numa métrica chamada de exposição observada. Nesse relatório, ele viralizou muito no mercado, na internet, de modo geral, acho que foi umas 3, 4 semanas que ele foi lançado, e ele dizia o seguinte: o que é o uso da real hoje e o que a IA já pode fazer por nós, hoje. Na internet, como qualquer assunto, o grande comentário foi: os empregos vão acabar. As profissões vão acabar. Eu estava lendo diversos comentários e não vai acabar, as pessoas vão, todo mundo, vão trabalhos manuais, vão sair dos escritórios. Mas, pessoal, para nós que estamos aqui hoje, falando de dados AI, a comunidade que mais cresce no Brasil e no mundo, a gente tem um potencial enorme e ainda com pouco resultado. E por que isso está acontecendo? Por que a gente não consegue resolver os problemas das empresas e ajudarem elas a usar o máximo do que a inteligência artificial nos apoia? Quando a gente precisa criar uma aplicação, quem é da área de tecnologia, obviamente, sabe que precisa de um database transacional. Basicamente isso para um app, certo? Não. Você precisa de GenAI, você precisa de um data house, você precisa de uma transformação em gestão dos dados, você precisa de streaming, você precisa conectar com BI, conectar com soluções SaaS de mercado. E isso traz uma complexidade que deixa a IA totalmente fragmentada. Fragmentada no sentido que você tem lock-in dos seus dados operacionais e analíticos. Fragmentada no sentido de que você trabalha com a política de segurança em silos. Cada solução tem uma segurança diferente, que cria zonas
cinzas, zonas difíceis de você controlar e gerenciar. E a expansão da IA, que é um dos principais temas que a gente tem conversado com as empresas, que não tem contexto empresarial. Por quê? Porque as empresas acreditam que levar os dados para a IA é a melhor solução, quando é o contrário. Você tem que trazer inteligência artificial para o contexto da sua empresa, para que ela entenda, para que ela aprenda, para que ela se transforme e ajude a você a avançar, baseado no seu DNA de companhia. Em 2020, pessoal, a Databricks lançou e cunhou a plataforma Lakehouse, que veio para desmistificar tudo isso e integrar em uma camada de dados analíticos, dados semi-estruturados, não estruturados, estruturados, inteligência artificial, machine learning, tudo dentro de uma única solução, com velocidade, com entrega rápida. E isso é uma virada de chave, é a prancha que a gente precisava para surfar essa grande onda. A Databricks, além de lançar o Lakehouse em 2020, a Databricks já está pensando no próximo passo. E aí, trazendo uma novidade para vocês de primeira mão, lançado alguns meses atrás, o nosso Lakebase. O Lakebase é a nossa camada de plataforma para rodar dentro do mesmo repositório dados transacionais. Fazer ETL reverso, por exemplo, saindo da aplicação, indo para o dado analítico, analítico para a aplicação. Isso já é o próximo ferramental para a gente surfar essa onda. E a Databricks já está pensando nesse sentido. Bom, para criar essa fundação de dados importante, então tem um desafio aqui, né, que a gente... Ok, entendi qual é o ponto, como que eu faço para fundacionar a minha camada de dados e entregar isso de forma inteligente. A Databricks trabalha com formatos abertos, os principais formatos do mercado, Delta Lake e Iceberg, e também com Postgres, permitindo que você traga toda a camada de armazenamento para dentro do seu lake. Um outro movimento importante aqui é você unificar a camada de segurança do seu ambiente a partir da base dos dados. Então, a Databricks lançou o Unit Catalog alguns anos atrás, trouxe para o mercado uma ferramenta fantástica, abriu para a comunidade de dados, inclusive, é uma solução open, que permite que você traga todos os casos de uso para dentro do seu lake. E aqui, pessoal, eu não estou falando de mascaramento, eu não estou falando de controle de acesso de tabelas apenas, que é o que as plataformas tradicionais do mercado fazem. Eu estou falando de algo que vai pegar diversos ativos, modelos, IA, MCP, PDFs e diversos casos de usos intrínsecos na solução. Então, eu posso fazer a camada semântica, trazendo contexto empresarial, eu posso governar a IA de forma mais inteligente e segura, eu consigo monitorar a qualidade, eu consigo entender a linhagem, ou seja, de onde o dado saiu, para onde ele está indo, quem que tocou nesse dado em algum momento, controle de custo com FinOps e o compartilhamento dos dados seguros entre empresas. A gente vê muita empresa querendo compartilhar dados e não sabe como compartilhar sem perder a segurança desses dados. Além disso, o Unit Catalog, ele permite que a gente tenha uma conexão com soluções de mercado, de forma federada, que permite que você escale ainda mais essa governança. Essa fundação governada, ela nos permite pensar no próximo passo, que é qual o desafio? É trabalhar com ingestão, transformação e processamento dos dados. O Lakeflow é a nossa solução low-code para você conectar com diversas soluções de mercado, com Next, Finish, sem precisar codar, por exemplo, conectando com SAP, Salesforce, Workday e diversas outras soluções de mercado, facilitando e agilizando a nossa vida e liberando tempo para que você trabalhe em outros temas mais importantes do que ficar corrigindo, né? O Lakehouse é a base, é o core da nossa plataforma, como eu comentei, você trata dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados, IA, machine learning, todo dentro da mesma plataforma, a partir desse core, né, desse coração. E o Lakebase, além de entregar a camada de dados transacionais, ele também garante que você abstrai a necessidade de evoluir em storage e processamento.
Hoje, as empresas trabalhando com os dados transacionais, quando vão evoluir, elas precisam entender, vou crescer storage, preciso crescer processamento junto. Você tem que crescer a caixa inteira. Aqui, com o Lakebase, você tem isso de forma flexível. Você pode crescer processamento, você pode crescer storage. Isso faz com que você tenha menor TCO, né, Total Cost Ownership, então gestão da operação. O lock-in ele sai, então você consegue migrar para ambientes Postgres com tranquilidade e ter uma experiência do usuário com IA e agentes de forma bastante simples, né? Essa, pessoal, é a plataforma de dados central da Databricks, é o core do nosso negócio e é o que a gente tem feito para ajudar as empresas. Mas eu falei muito sobre os usuários de negócio, o pessoal que precisa tomar decisão. Como que eu faço para atender essa camada? Como que eu faço para ter contexto na hora de falar com esses usuários? Engenheiro de dados sabe falar com engenheiro de dados. Cientista de dados sabe falar com cientista de dados. Analista sabe falar com analista. E o negócio? Como que eu faço para ajudar o negócio e entender o negócio com o seu conceito, com o seu contexto, com a sua base, com o seu conhecimento? Por isso, eu queria falar um pouquinho sobre mergulhar fundo. Outro aprendizado que eu tive com o Ariel, o sábio Ariel, a gente um dia foi entrar no mar, a gente chama de varar as ondas, né? A gente foi remando para chegar lá no outside e passar por todas as ondas. Nosso objetivo era chegar no final das ondas. E as ondas estavam um pouco grandes naquele dia, eu não estava com a prancha certa, estava com uma prancha grande. E aí eu não conseguia passar, e ele passou e eu não conseguia, eu jogava a prancha, não consegui. Ele falou, Jean, quando a onda é muito grande, o desafio é muito grande, já fazendo uma analogia aqui, a gente precisa mergulhar fundo. E é assim que o surfista passa pela onda. Então, quando a gente está falando de desafio de negócio, a gente precisa entrar no negócio e entender o seu desafio. A gente precisa mergulhar fundo. E a Databricks tem feito isso. Antes de entrar na Databricks, para quem é da área de tecnologia, a gente sabe que é muito difícil a gente ter clientes representando a empresa, falando em nome da nossa empresa, fazendo vídeo. Isso causa, às vezes, uma complicação de compliance, de legal, não é algo simples. E quando eu entrei na Databricks, eu vi esse slide. Caso de sucesso da Databricks. E me espantou a quantidade de empresas no Brasil com casos públicos que utilizam a nossa plataforma hoje. Aqui estão algumas delas, não consegui, obviamente, colocar todas no slide. Mas se vocês consultarem, por exemplo, o nosso YouTube, @Databricks-Brasil, vocês vão conseguir ver, por exemplo, feedbacks do Daniel da Natura, ou do Daniel também Xará do iFood, ou do Michel do Bradesco, por exemplo, ou do Rafael do Santander. Empresas que mergulharam fundo nos seus desafios e entenderam como sair do outro lado através da tecnologia, da plataforma. Porque a plataforma precisa servir as pessoas do processo, e não ao contrário. Não as pessoas precisam servir as tecnologias. Dito isso, pessoal, a Databricks lançou e desenvolveu uma camada de LLM com contexto empresarial, que é a nossa Dini. A Dini é a nossa especialista para falar com as áreas. Nós temos a Dini, que é a nossa querida Dini, que fala direto com os usuários de negócio e analistas, e temos também a Dini Code. Então a Dini fala com o usuário, entende qual é a dinâmica, é a nossa solução de text to SQL. Ao invés de você codar, de você criar códigos, você consegue trazer isso com linguagem natural. Eu quero um relatório XYZ, ele vai trazer. Eu quero saber qual foi o faturamento da empresa nos últimos anos, qual a ruptura, qual é a margem. Combina isso com outro dado e me traz uma informação. A Dini, inclusive, hoje, pessoal, ela só não traz a resposta, como ela já traz algumas ideias de resolução. Ela já pensa e já diz, olha, provavelmente esse KPI, essa sazonalidade que saiu aqui do teu controle, ela é por conta de um caso específico. E ela já traz algumas possibilidades. As Casas Bahia, pessoal, que é um case público, tem vários cases conosco, eles passaram por esse desafio. Eles tinham dependência de SQL, tinha uma lógica de negócio mais inconsistente por conta dos dados fragmentados. O time de dados estava extremamente sobrecarregado. E
e as decisões eram lentas. Eles contabilizaram, demorava em torno de 5 a 6 horas para tomar uma decisão em análise crítica. A gente trabalhou com eles para construir um lakehouse com Genie, com AI BI Genie em cima, para conversar com as áreas de negócio, integrando diretamente no Microsoft Teams. E a solução que trouxe para as áreas de negócio foi isso. Eles conseguem conversar com uma plataforma que ele já conhece, que é o Microsoft Teams, com os dados estruturados, seguros, governados, e tirar suas dúvidas. O que eu consigo trazer de informação aqui para a empresa? Ruptura, estoque, vendas. Você consegue esses itens. Quais 5 setores que eu consigo analisar? Então, usuários conseguem conversar com os dados. E ao invés de pedir, olha, coloca aquele KPI lá no relatório tal, e aí manda uma requisição e volta, ele pergunta para a Genie. Se ele não achar a resposta, aí vamos pensar numa outra opção. Com isso, pessoal, as Casas Bahia conseguiram ter um impacto de sair da tomada de decisão, que era antes de 5 a 6 horas, para 2 minutos. O C-Level, os executivos da empresa, começaram a conversar com o Genie integrado no Teams. Hoje, pessoal, quando a gente fala de linguagem natural, a maioria das provas de conceito que a gente acompanha cai direto para a diretoria testar. Isso é porque é uma necessidade real dos nossos negócios, da nossa sociedade de modo geral. E a empresa, a Casas Bahia, está se tornando cada vez mais data-driven, uma empresa com tomada de decisão baseada em dados. Para não deixar de falar do Genie Code, o Genie Code tem uma camada agêntica que conversa com seus dados e é aquele agente especializado em conversar com engenheiros de dados, com arquitetos, com cientistas de dados, fazendo com que, ao invés de você construir todo um código em Python, em SQL, ou diversas opções de linguagem que a gente tem no mercado, ele fala em linguagem natural. Eu quero fazer a ingestão do dado A para o lado B, criar um relatório, gerar isso. Os agentes especializados dentro da camada do Genie Code vão fazer isso para você. Isso é extremamente real e prático nas empresas, pessoal. Então, trazendo o contexto empresarial para dentro da sua solução, a gente tem aqui como desbloquear de forma segura e tranquila muita coisa que está no hype. Qual o hype que a gente está vendo? A gente, obviamente, vai falar bastante aqui no evento. O hype dos modelos agênticos. Eu vou criar agente. Ok, mas a minha base está sólida? Está governada? Está preparada? Está com um contexto empresarial? A Databricks tem o Agent Brinks, intrínseco e low code, para trabalhar com agentes dentro da plataforma. Isso baseado com raciocínio contextual, governado, fazendo essa governança da camada de IA, inclusive colocando MCPs, gerenciando diversos agentes. Então, eu posso ter um agente especializado em legal, outro agente especializado em administrativo, outro agente especializado em RH, e eu gerencio isso através do Agent Bricks. A Databricks também tem, de forma nativa na sua plataforma, uma solução de dashboards também, de IBI, que tem um grande diferencial, ou alguns diferenciais importantes. Primeiro, o Genie está dentro do nosso AI BI. Ao invés de você entregar somente um relatório para o usuário, ele pode perguntar para esse relatório, para esse dashboard, para que ele entenda ou possa criar novas análises, novos dashes, novos gráficos. Um outro ponto importante aqui, pessoal, é que é uma solução que ela não tem custo de usuário, tampouco custo de crescimentos em modos, que é o que a gente vê no mercado de modo geral. Ela está gratuitamente dentro da nossa plataforma, permitindo que vocês possam avançar e disponibilizar isso para diversas áreas, sem se preocupar se eu vou ir para nível 1, nível 2 do meu pacote de licenciamento. Tá? Outra camada extremamente importante que a gente consegue desbloquear com essa fundação e essa plataforma. A gente consegue liberar Data Apps. Então, são os aplicativos baseados em dados para entrega de aplicativos com foco em dados, em diversas linguagens também, Streamlit, R, entre outras, onde os usuários onde o time técnico pode criar aplicações que conversem com os dados e resolvam os problemas das empresas. A gente tem casos muito legais no mercado, a Arezo, que é aqui do nosso sul do Brasil, tem um caso extremamente... quando você vai lá na Arezo, você entra no mobile deles, vocês vão ver o que está por trás ali, é o nosso Data Apps, tá?
e muito mais coisas que estão vindo por aí. Dessa forma, pessoal, a Databricks se compromete, e a gente se compromete com vocês, com a nossa principal missão como empresa: democratizar os dados IA, ou seja, democratizar os dados através da IA e a IA através dos dados. Fazendo com que a plataforma sirva as pessoas e os processos. Esse é um tripé comum do mercado, né? Eu preciso de pessoas, processos e plataforma. E não ao contrário, não as pessoas e processos se adaptem à sua tecnologia, se adaptem ao... Por isso, pessoal, eu queria também fazer aqui do Medina, mostra um pouco, representa bem o que é liderança, né? Essa foto viralizou na internet. E aí, quando a gente olha na camada de liderança, para a gente entender um pouco o mercado de tecnologia, eu já trabalho há uns 14, 15 anos nessa área de tecnologia, eu vejo alguma similaridade em empresas que são líderes de tecnologia. Essas empresas que são líderes, elas investem massivamente em pesquisa e desenvolvimento. A Databricks lança funcionalidades, tem lançado, ontem lançou LakeWatch, já trazendo para vocês aqui em primeira mão, de forma bastante massiva, comprando diversas empresas, com foco em qual ponto? Em tornar a tecnologia voltada para os usuários. As tecnologias de mercado que são líderes, elas são user-friendly. A gente consegue utilizar com facilidade, as pessoas gostam de utilizar. E, obviamente, um modelo de consumo aderente e simples, que não seja algo complexo. E saímos de uma empresa de 100 milhões para uma empresa de 134 bilhões de dólares hoje. Nós somos a 5ª maior empresa de capital fechado do mundo. A Databricks tem mais de 20 usuários, 20 clientes globais, e para a gente que gosta de dados aqui, é sempre bom mostrar os dados, né? Então, temos mais de 400 parceiros locais aqui no Brasil para atendê-los, 5,4 bilhões de receita como empresa, e somos líderes do Gartner, do Forrester, do IDC, líderes em diversas disciplinas que esses institutos pesquisam. E eu trago um aqui, para falar um pouquinho de liderança, que é o Gartner de Data Science e Machine Learning, onde a gente, uma empresa de 134 bilhões, a gente está na frente de empresas trilionárias, como a AWS, Microsoft e Google. Isso não é à toa, pessoal, é investimento em pesquisa e desenvolvimento, a gente quer chegar lá. Mas isso a gente vê, poxa, o slide aceita tudo, né? É super tranquilo, os números ali eles são bonitos. Mas liderança, pessoal, eu tenho um outro exemplo para trazer para vocês. Estou fazendo o MBA de Data Engineering, e aí há 2, 3 semanas atrás era aula de ingestão de dados, batch e streaming. Eu cheguei atrasado na aula e o professor falou: Jean, seja bem-vindo. Mas eu nunca tinha visto ele, era a nossa primeira aula. Eu fiquei achando estranho, por que o Jean... o pessoal comentou aqui que você trabalha na Databricks, e hoje a nossa aula, os nossos próximos encontros, vão ser basicamente Databricks, para a gente falar de ingestão, de batch e streaming. Na hora eu fiquei me achando ali, né? customeracademy.databricks, você consegue encontrar trilhas de treinamento, trilha específica para ciência de dados, trilha para engenharia, trilha para análise, machine learning e assim por diante. E aqui, pessoal, eu queria fazer um convite para vocês. A Databricks está crescendo muito e a gente está começando a trazer Databricks User Groups para falar de tecnologia, para falar sobre novidades, para falar sobre carreira, para conhecer outras empresas, para se conectar de forma local. E a Databricks já criou Databricks User Groups em São Paulo, Distrito Federal, Recife, Espírito Santo, América Latina, Europa e aí por diante, tem vários Databricks User Groups. Isso é recente, a gente está começando a expandir para estar mais próximo de vocês. E eu, por gostar tanto de Floripa, já morei aqui, eu vi que não tem Databricks User Group em Florianópolis. Então, pessoal, eu vou deixar aqui o meu LinkedIn para vocês se conectarem comigo. Se a gente conseguir chegar em 100 pessoas, a gente tem 5 mil aqui, né? 100 pessoas se conectando comigo e mandando uma mensagem no direct: olha, eu gostaria de fazer parte do Databricks User Group em Florianópolis e me ajudar a liderar essa frente aqui, eu vou ter o prazer de ajudar vocês a liderar e construir isso durante esse ano. Então fica o meu convite aqui, obviamente podem acessar depois no LinkedIn através do meu nome. E eu faço um outro convite para vocês aqui também. A gente vai estar
nos próximos 2 dias aqui com vocês com um stand. E a gente está com um time de peso aqui da Databricks. Engenheiro, arquiteto e as meninas aqui como executivo de dados. E a gente está disponível para falar um pouquinho para vocês sobre o que eu trouxe aqui, de forma muito simples, resumida, mas a gente pode aprofundar ali no nosso stand. Apareçam lá, obviamente tem brinde, tem um game, tem algumas coisas legais também. Muitas delas aqui, muitas das pessoas que estão aqui hoje atendem vocês aqui na região. Ou então se conectem também com o aplicativo do DWX. Podem se conectar conosco lá também. E um ponto que o Fernando me comentou, quando for passar ali, ele falou, pede para o pessoal passar na lojinha para ver os brindes do DWX também. Então, antes de chegar no nosso stand, tem a lojinha ali, fiquem à vontade de passar. Pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Eu queria agradecer o tempo de vocês e gostaria de convidar vocês para a gente se encontrar ao longo do evento. Muito obrigado e até a próxima, viu?